Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz que a visita do Papa Francisco representa uma oportunidade para o reforço da reconciliação entre os moçambicanos. Em entrevista à Euronews, Filipe Nyusi falou também dos ataques em Cabo Delgado. Na recente visita a Portugal, o Presidente da República concedeu uma curta entrevista à Euronews, onde abordou vários assuntos da atualidade nacional, com destaque para a visita do Papa Francisco, agendada para 4 de setembro. É uma visita importante num país onde a justiça social tem que ser restabelecida de forma plena e efetiva, mas é uma visita com a mensagem conjunta, decidida, definida, que vai promover a paz, incentivar a paz, vai também incentivar a reconciliação entre os moçambicanos, não só em termos de guerra. Não é de guerra ou esse partido ou aquele, mesmo entre religiões, apesar de não haver nenhum conflito, nunca houve em Moçambique, mas é um momento, o Papa Francisco, toda a gente sabe que é daquele que visita, incluindo outras religiões, respeita outras religiões. Então é um momento que nós vamos explorar esse conhecimento, este sentimento, este ensinamento, mas também um momento de esperança. Esperança também, as 3 palavras paz, reconciliação e esperança, são as que vão guiar, vai reunir com jovens de todo o país, sem distinção da língua, vai reunir também com membros do governo, órgãos de soberania, corpo diplomático e vai rezar para Moçambique. Sobre os ataques armados em Cabo Delgado, o Filipe Nyusi diz que o governo poderá tomar medidas extraordinárias para garantir a segurança na região. Não gostaríamos que os nossos parceiros, neste caso concreto, ficassem em pânico. Há uma coisa que é boa, há muita colaboração entre nós e multinacionais que estão a explorar gás nessa zona. Teremos que tomar medidas, nem que sejam extraordinárias, para ver se esse processo não ofusca o crescimento de Moçambique e naquela região. Desde o primeiro ataque, registrado a 5 de outubro de 2017, na vila da Mocimboa da Praia, os insurgentes já mataram centenas de pessoas e queimaram milhares de casas no norte de Cabo Delgado, incluindo em Palma, onde se localizam os projetos de exploração de gás natural. Filipe Nyusi manteve hoje um encontro oficial com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. No encontro, o chefe de Estado manifestou gratidão por tudo que a organização deu para socorrer e apoiar as vítimas dos ciclones Idai e Kenneth. António Guterres chegou à meio da tarde ao gabinete de trabalho de Filipe Nyusi. Durante cerca de 1 hora, os 2 dirigentes mantiveram um encontro à porta fechada, que serviu, acima de tudo, porque o chefe do Estado moçambicano manifestasse gratidão do país aos esforços da ONU. Quando foi anunciado os ciclones Idai primeiro, o secretário-geral foi a primeira pessoa, a primeira instituição, a primeira estrutura que se juntou aos moçambicanos mobilizando a assistência, tanto apoios. Aqueles apoios que nós sentimos, que vivemos nós moçambicanos em todos os níveis internos e internacionais, foram resultantes dos apelos que o secretário-geral fazia pessoalmente, mas também fazia como instituição. Mas não foi só de gratidão que Filipe Nyusi falou. Que é o espaço que estamos a dar no âmbito do DDR, portanto, desmobilização, desmilitarização e reintegração, o que está a acontecer e sempre a expectativa nossa de que antes de outubro, portanto, antes das eleições gerais do próximo outubro, não haja partidos armados, onde todos nós possamos ir celebrar a festa da democracia sem o receio e sem medo. A situação no norte de Cabo Delgado também esteve no meio das conversações. Também passamos a informação sobre a ação dos malfeitores que estão a atuar no norte da província de Cabo Delgado, onde trocamos opiniões, porque esse é um combate também multilateral, porque as forças, como temos vindo a dizer, são de muitas proveniências, e aqui foi interessante a experiência que o secretário-geral nos transmitiu, no sentido de combinar as forças de combate a isso. Podem ser combates militares, de defesa, neste caso não ofensiva, mas também outras forças que fazem outras atividades que
permitam que haja mais estabilidade, que as pessoas se sintam todas elas inclusas no processo de desenvolvimento do seu próprio país. E a passagem do secretário-geral da ONU pela presidência da República terminou com uma manifestação de que Moçambique está na linha da frente das atenções desta organização. E o secretário-geral da ONU manifestou apoio incondicional da organização às ações de reconstrução pós-ciclones no país. Para António Guterres, Moçambique está neste momento na linha da frente das atenções da organização. Do mundo. Depois das conversações com Filipe Inhosse, explicou à imprensa o propósito desta visita. Esta visita tem um caráter muito particular, porque é uma visita de expressão clara de solidariedade minha, mas sobretudo de solidariedade das Nações Unidas com Moçambique, com o povo moçambicano e com o seu governo, que atravessaram uma situação extremamente difícil com os 2 ciclones que tiveram um efeito devastador no território de Moçambique. De uma forma clara e direta, Guterres salientou que Moçambique tem toda a legitimidade moral de reclamar a atenção do mundo neste momento de aflição. Moçambique tem aqui uma autoridade moral inegável, porque é hoje claro que estes desastres naturais que se repetem cada vez com maior intensidade e com maior devastação têm muito a ver com as alterações climáticas. Ora, Moçambique praticamente não contribui para o aquecimento global, mas Moçambique está na primeira linha das vítimas desse mesmo aquecimento global. E isso dá-lhe o direito de exigir da comunidade internacional uma forte solidariedade e um forte apoio, quer na resposta aos dramas criados pelas tempestades que assolam o país, quer na preparação do país, na reconstrução e na preparação do país para as situações futuras. Para além da solidariedade, Guterres prometeu continuar a ser um ativista pela causa da reconstrução pós-ciclone, em particular, de modo a persuadir para que os apoios prometidos sejam disponibilizados com celeridade. O apelo humanitário das Nações Unidas foi um apelo de 282 milhões de dólares, esteve longe de ser inteiramente cumprido. A Conferência de Doadores, o Estado moçambicano solicitou 3.200 milhões de dólares e foram prometidos 1,2, se bem me recordo. É evidente que vai ser preciso mais ajuda, mais apoio da comunidade internacional a Moçambique para poder responder efetivamente, e não apenas mais apoio, mas a concretização rápida dos apoios prometidos. Amanhã, o último dia da visita ao país, António Guterres vai à cidade da Beira para uma visita às zonas afetadas pelo ciclone Idai. Luísa Diogo saúda a decisão do Conselho Constitucional de declarar inconstitucionais as dívidas ocultas. Diogo diz que cabe agora às instituições internacionais avaliar o impacto desta decisão. Da dívida, incluindo a dívida não declarada, anda à volta de 124% do produto interno bruto de Moçambique. Ou significa, todos nós que estamos aqui somos dívida. O descontrole dos volumes de endividamento e a incapacidade de pagar trouxe impactos macroeconômicos muito graves, que só vieram a ser mitigados em 2017, com fortes medidas monetárias e fiscais, e o não pagamento da dívida considerada problemática. Há casos que foi decidido simplesmente não pagar, porque senão íamos sucumbir. Esta situação foi questionada pelo Parlamento moçambicano e pelos diferentes atores sociais, sociedade civil e setor privado. E mais tarde, a Procuradoria-Geral da República. Longos debates se desenvolveram em Moçambique. Recentemente e felizmente, ressalto, felizmente, o Conselho Constitucional deu fim aos debates sobre o assunto, declarando a inconstitucionalidade de algumas destas dívidas. Neste momento, terá que ser realizada a abordagem a nível internacional sobre como mitigar os efeitos desta deliberação do Conselho Constitucional.
O ministro da Indústria e Comércio diz que o governo não se fez derrogado face à suspensão do apoio direto ao orçamento do Estado pelos doadores externos e está a fazer de tudo para controlar a situação. Rajendra de Sousa falava na abertura do Conselho Coordenador do Ministério que dirige. Quadros séniores do Ministério da Indústria e Comércio estão reunidos desde esta quinta-feira em Maputo, em mais um conselho coordenador da instituição, por sinal, o último do quinquênio. No seu discurso de abertura, o ministro do Pelour, Rajendra de Sousa, mandou alguns recados a pessoas a quem os chamou de pessimistas. Este governo não só fez derrogado particularmente as micro, pequenas e médias empresas, embora devastadas, mas sim mostrou resiliência e sentido empreendedor. Os que pensavam que com as dificuldades econômicas estaríamos paralisados, os números mostram que se enganaram e continuarão a enganar-se. O governante alertou ainda para a necessidade de diversificação das fontes da economia. A necessidade de alterar o quadro atual de um comércio rural extrativo, diversificar a base produtiva e de exportação agregada valor da produção local, de gradualmente substituirmos as importações. O 17º Conselho Coordenador do Ministério da Indústria e Comércio decorre sobre o lema Conjugando Parcerias e Sinergia para a Dinamização da Indústria e o Comércio em prol do desenvolvimento econômico. O governo moçambicano está a negociar a reativação da açucareira de Mafambice, encerrada devido a problemas financeiros por decisão dos acionistas sul-africanos. Estamos atentos, estamos a falar com os interessados para não pararmos com a produção do açúcar. E, infelizmente, a pessoa que nos cria problema até não é nacional. A empresa que geriu mal não é nossa, é lá de fora. Nós estamos a fazer a nossa parte. Está o IGEP a negociar a parte financeira e nós estamos profundamente envolvidos em procurar novos gestores. Sai António, entra Manuel, sai Coça, entra Catandica, alguém há de entrar para as nossas açucareiras não parar. Ministra de Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namachilua, diz que o simpósio dos 20 anos do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades serviu para deixar bem claro a necessidade de criar uma política nacional de gestão das zonas áridas no país. Precisamos de melhorar e caminhar para adotar uma política nacional de desenvolvimento das zonas áridas e redução da vulnerabilidade à seca. A mesma deve orientar-nos para uma série de medidas sustentadoras da sociedade civil para iniciar uma profunda reflexão para a elaboração e implementação da política ora referida. Podemos dizer de que saímos mais ricos em termos de visão global sobre as oportunidades que são oferecidas pelas zonas áridas e o desafio que fica é refinarmos essa visão global para ações mais práticas e sustentáveis das zonas áridas, o que vai exigir de todos nós maior envolvimento, seja das autoridades, assim como das comunidades locais. Aquilo que se segue é a compilação de toda a informação que foi partilhada neste fórum e o envio para os participantes desta sessão. Depois também estamos a pensar e já começamos a discutir com os nossos parceiros, quer do Banco Africano de Desenvolvimento, quer da Universidade do Armonhane, a publicação de um relatório detalhado sobre toda a informação produzida neste simpósio.
Especialistas defendem o uso sustentável dos recursos das zonas áridas e semiáridas para garantir a sua conservação e contributo na redução da pobreza dos moçambicanos. Falando em representação do Banco Mundial, Ministérios da Terra e Administração Estatal, FAO e WWF, especialistas presentes no painel sobre o uso sustentável dos recursos nas zonas áridas e semiáridas, no simpósio promovido pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, disseram ser imprescindível uma intervenção do Estado e da sociedade no geral na utilização racional dos recursos existentes nas zonas áridas. Existe então uma oportunidade de aplicar a metodologia FROM e também a abordagem sustenta nas zonas áridas e semiáridas do país. Também todo mundo sabe sobre a interdição de exploração do pau-ferro, a realização do inventário florestal, a revisão da legislação florestal. Tivemos a oportunidade de percorrer todas as províncias para fazer as consultas comunitárias. Quando falamos de gestão sustentável em zonas áridas e semiáridas, temos que ver também que podem contribuir, como as outras florestas, para a redução da pobreza, segurança alimentar, desde que estes recursos sejam valorizados e que a gestão destes recursos seja de uma maneira sustentável. Os membros das comunidades locais em distritos de zonas que não estamos aqui a tratar hoje, são zonas áridas e semiáridas, recebem entre 100 a 200 meticais para bater uma árvore. O intermediário asiático ameaça cerca de 260 mil meticais por metro cúbico de madeira de primeira classe. É necessário que passemos das teorias, podemos ir produzindo em função das zonas áridas e semiáridas para atividades práticas. O que é que podemos fazer? O que é que é possível ser feito para cada um dos distritos? Cada distrito que é zona árida ou semiárida tem naturalmente as diferenças, não são todos iguais. Mas em cada um deles, o que pode ser feito e empenharmos naturalmente para que possamos trabalhar para sairmos dessa situação. O simpósio do INGC visa encontrar saídas para um uso sustentável dos vários recursos existentes nas zonas áridas e semiáridas, como forma de se promover o desenvolvimento sustentável nessas zonas. E terminou hoje a reunião que discutiu estratégias para o desenvolvimento integrado das zonas áridas organizadas pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Seguimos com outras notícias. No distrito de Boa, província de Maputo, um padre católico é acusado de engravidar adolescente que sonhava em ser freira. O padre diz que tudo não passa de mentira. Trata-se para já de um assunto que soa mais do que os sinos da Igreja Católica na Vila Municipal de Boane. Júnia, nome fictício desta jovem, que conta que começou uma relação amorosa quando tinha 16 anos de idade com o padre Joaquim Silvestre Noteina Mole, mais conhecido por Padre Silvestre. Eu ia sempre na casa dos padres, capinar com os padres, semearmos lá. Ele era um padre provincial e depois disto lhe deixaram aqui nesta congregação. Era o nosso pároco da nossa paróquia. Depois disto, eu lhe vi na missa, ele também me viu na missa, sempre conversávamos. Eu sem me aperceber de nada, mas ele foi contar a um moço aí que conversam sempre juntos, que ele quer namorar comigo. Eu deixei passar, eu pensava que ele está a brincar, deixei passar. Quem te engravidou? Foi o Padre Silvestre. O padre de 37 anos de idade pertence à Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, onde exercia as funções de ecônomo da comunidade de noviciado. O clérigo Silvestre dedicava-se à formação de padres, mas está suspenso dessas atividades desde 20 de junho de 2018, na sequência da acusação que pesa sobre ele. Mas ele diz que tudo é mentira. Não tenho nada a ver com esta menina.
Nunca tive nenhum envolvimento sexual com essa menina. E nunca tive nenhuma relação amorosa com ela. Antes mesmo de se tornar mãe, Júnia teve que abandonar a escola onde foi o suposto pai da sua filha para não contar a verdade. Padre Silvestre disse-me que quando eu contar a minha verdade, ela vai matar a minha família. E no tempo que eu hei de contar a essa pessoa, eu hei de morrer. O caso chegou às autoridades da Justiça do Distrito de Buane, que trataram de ordenar que fosse feito o teste de DNA para provar a paternidade. E o padre Silvestre já tem consigo os resultados do teste de DNA e já os submeteu à Procuradoria Distrital de Buane. O documento mostra que ele não é o pai desta criança. Possibilidade de paternidade, o percentagem está 0,00%. Isso que quer dizer que estou fora desse assunto todo que estão a dizer. No seio da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, vive-se um ambiente tenso, caracterizado por disputas de liderança. A investigação da paternidade é do conhecimento das autoridades governamentais de Buane e da própria Igreja Católica em Moçambique. Reduzir os índices de vulnerabilidade, de violência e casamentos prematuros continua sendo uma prioridade do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. No último Conselho Coordenador do quinquênio, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social juntou os seus quadros para discutir o desempenho do setor nos últimos 5 anos. Apostamos no estabelecimento de mecanismos de segurança. Falando na abertura do encontro, a Ministra do Gênero, Criança e Ação Social fez o balanço do cumprimento do plano quinquenal e disse que neste momento a prioridade é ajudar as famílias vítimas dos ciclones Idai e Kenneth. No que diz respeito à assistência de proteção social, o nosso objetivo era atingir uma meta de 25% das pessoas em situação de vulnerabilidade. Estamos neste momento com cerca de 19 a 20% e temos que trabalhar no sentido de conseguir concluir, porque durante os primeiros 2 anos não foi fácil nós conseguirmos fazer a expansão dos programas, mas conseguimos manter o nível de assistência de proteção social e pensamos que até ao final, porque no segundo semestre começa agora, nós vamos encontrar o outro mecanismo para cobrir e fazer esta meta. A redução dos casamentos prematuros constitui também uma prioridade deste Ministério, que ainda está à procura de uma estratégia eficaz para combater o fenómeno. Foram identificados cerca de 9.000 crianças em situação de casamentos prematuros e cerca de 4.000 foram retornadas, foram reintegradas na escola, e isto revela uma boa realização da estratégia da redução dos casamentos prematuros. A 4ª sessão do Conselho Coordenador do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social decorre sob o lema Unidos pela Igualdade do Gênero e Inclusão Social. Eleitoral na província de Gaza. Os dados indicam que os eleitores recenseados pela CNE estão em cerca de 300 mil. Instituto Nacional de Estatística, com mais de 18 anos. Em comunicado publicado no seu site oficial, o Instituto Nacional de Estatística partilha os dados enviados ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em maio último sobre o número da população em idade eleitoral. No geral, o documento mostra que, em quase todas as províncias, o número de eleitores recenseados pelo STAI está abaixo da população em idade eleitoral apontada pelo Instituto Nacional de Estatística. A exceção está na província de Gaza, onde, segundo o INE, o número da população com 18 anos ou mais é de 836.581 pessoas. Entretanto, o órgão técnico de administração eleitoral recenseou 1.166.000 eleitores, 329.430 acima da população com idade eleitoral em Gaza. Ou seja, foram recenseados mais eleitores do que os existentes naquela província. Os números já eram reclamados pela sociedade civil e pela Renamo, que classificavam-nos como uma estratégia de fraude eleitoral. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já.
De volta ao Jornal da Noite, de 2018 a 2019, o número de partos humanizados aumentaram de 20 para 25 por dia no Hospital Central de Maputo. Trata-se de um método introduzido em 2017 com o objetivo de reduzir o índice de mortalidade materna nos hospitais. Faltam poucas horas para o parto de Sandra, nome fictício que atribuímos a esta parturiente que não quer ser identificada, e Marisa, na maternidade do Hospital Central de Maputo. Nesta fase da gravidez, elas tentam controlar a dor e a emoção. Os partos serão feitos nestas salas especiais, preparadas para o efeito, isto é, fora das salas comuns. Aqui, diferentemente dos partos habituais, as parturientes podem ser acompanhadas pelos seus familiares. Tenho a minha irmã a acompanhar-me e ela me transmite segurança e força. Não tenho como ter medo porque ela está toda hora a segurar, a orar comigo. Então, para mim está muito bom ela aqui. Aí eu posso ficar com minha mãe, ter acompanhamento ali para conversar, dar apoio. Os cuidados também são diferentes. É melhor assim. De 2017 a esta parte já foram realizados pelo menos 16.800 partos humanizados. As nossas entrevistadas entram nessas estatísticas. Agora a protagonista é a mulher. Deixamos ela vivenciar esse momento do parto. Essas técnicas são exemplo, a mulher escolhe a posição que quer ficar. Ela é livre de escolher essa posição, ela pode ficar na posição que quer. A mulher toma as suas próprias iniciativas, não somos nós deixamos o processo fisiológico ocorrer naturalmente. Alívio é também para as acompanhantes que desde as primeiras horas confortam as parturientes e louvam a iniciativa. É só rezar, ajudar, conversar, para não ter problemas de subtensão. Ela tem problemas de tensão? Sim. Já assim consigo conversar com ela, acalmar. É uma experiência de louvar, né? Porque tenho a oportunidade de acompanhar a cada passo que está a acontecer com ela. Os partos humanizados no Hospital Central de Maputo, onde por dia são feitos em média 25, vêm responder reclamações de mau atendimento e cobranças ilícitas nas maternidades do país. Desde esta quinta-feira, cerca de 3.000 alunos da escola primária completa das Palmeiras, na Beira, voltam a estudar em salas... Violento matou várias pessoas e destruiu parte considerável das infraestruturas da cidade da Beira. A escola primária completa das Palmeiras, localizada no bairro com o mesmo nome, não escapou aos ventos fortes. Eis o estado em que a escola ficou depois do vendaval. 6 das 10 salas de aula sofreram danos severos, o que impediu a aprendizagem normal nestas turmas. Como solução, a direção da escola teve de juntar turmas. Os alunos recordam os momentos críticos vividos. Tudo voou. Não ficou nenhuma chapa aí em cima. Estamos a estudar um pouco mal. Com o vento, quando entra, não tem proteção. 3 meses depois, isto em junho passado, o Ministério das Obras Públicas e Habitação, no âmbito da sua responsabilidade social, iniciou com as obras de reabilitação desta escola, que esteve a cargo do empreiteiro chinês Chico. Nesta quinta-feira, 3 semanas após o início das obras, os cerca de 3.000 alunos e meia centena de professores voltaram a sorrir, e a razão não era para menos, pois a escola fora-lhes entregue completamente reabilitada. Foi triste quando vimos a pequena e humilde escola devastada. Com sorriso no rosto e olhar triste e distante pela desgraça, continuamos a ler e escrever nas tendas montadas por pessoas de coração enorme que queriam contribuir com o bem-estar da criança. No dia 24 de julho de 2019, pulamos de alegria quando chegou a informação de que a Escola Primária Completa das Palmeiras seria reabilitada. A direção da escola, professores, comunidade, todas as crianças já esperavam ansiosas por ver a humilde escola linda outra vez. Titios, hoje sem palavras, mas com muita satisfação e alegria, queremos dizer a todos nosso muito obrigado, pois sabemos o quão foi difícil angariar fundos para a reabilitação. A entrega da escola foi orientada pelo Ministro das Obras Públicas e Habitação, João Machatini, que pediu encarecidamente aos alunos, professores e encarregados de educação a contribuírem na conservação da escola.
Tem que prometer que vão conservar a escola, mas para tal vão ter que dizer todos juntos: Titio, nós prometemos que vamos conservar a escola. Digam. Machatini terminou exortando as outras instituições públicas e privadas a contribuir na reconstrução da cidade da Beira. Do nosso lado, sentimos que o que fizemos hoje é uma ínfima parte daquilo que deve ser feito, não só aqui na cidade da Beira, mas um pouco por todas as províncias que ficaram afetadas, quer pelo ciclone Idai, assim como pelo ciclone Kenneth. E julgamos nós que com esta iniciativa do nosso Ministério, outros setores poderão seguir o mesmo exemplo. Porque, de facto, só juntos, unidos e comprometidos com a causa da reconstrução é que poderemos, paulatinamente, reerguer. As redes sociais podem ajudar a combater as falsas notícias. A posição foi defendida ontem na conferência sobre o combate às chamadas fake news. Nos últimos tempos, as fake news ou simplesmente falsas notícias têm vindo a ganhar espaço na sociedade moçambicana e no mundo inteiro, devido à expansão da internet e ao crescente uso das redes sociais. Preocupado com o fenômeno que já atingiu os órgãos de comunicação social, a Agência Portuguesa de Notícias, Lusa, está a organizar palestras para discutir formas de detectar e combater as fake news. Hoje em dia, a questão da desinformação é vital porque não passa pelos órgãos de comunicação social tradicionais, mas não só, passa sobretudo por novos órgãos de comunicação que não são tradicionais, que não se regem pela ética jornalística, pelos princípios jornalísticos e que, portanto, podem fazer aquilo que se chama desinformação. E há vários tipos que se podem usar no fake news. A sátira ou a paródia normalmente não tem entre a imagem que pode aparecer no texto e o facto a que ele se refere, que pode não coincidir. Do meu ponto de vista, também me parece que as notícias ou a área política é aquela que tem mais popularidade e aquela que tem maiores impactos. O debate foi organizado pela agência Lusa em parceria com o Savana, o primeiro semanário independente que este ano completou 25 anos. E na página internacional, Londres é a capital da liberdade de imprensa. Mais de 100 jornalistas de todo o mundo estão reunidos na capital britânica para discutir a liberdade de imprensa. Os casos de Jamal Khashoggi, morto no consulado saudita em Istambul, e dos 2 jornalistas da agência Reuters que estiveram presos em Myanmar por alegadamente terem violado a lei do segredo de Estado, dominam o encontro que junta em Londres jornalistas de mais de 100 países. Designada a Conferência Global sobre a Liberdade de Imprensa, o encontro tem como anfitriões os ministros dos negócios estrangeiros do Reino Unido e do Canadá. A conferência pretende criar uma coligação de governos para combater as restrições do trabalho dos jornalistas. No entanto, o encontro já está a causar polêmica pela decisão dos organizadores de não convidar 2 dos principais órgãos de comunicação da Rússia, o canal de televisão RT e a agência noticiosa Sputnik. A decisão foi justificada com o papel ativo que os 2 órgãos de comunicação tiveram na difusão de desinformação. O canal RT já reagiu à decisão da organização, considerando tratar-se de uma atitude hipócrita a defender a liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, banir vozes inconvenientes e caluniar os meios de comunicação alternativos. O embaixador britânico nos Estados Unidos da América apresentou sua demissão após clivagens com o presidente Donald Trump. O diplomata chegou a classificar o presidente norte-americano de incompetente. Kim Darroch, embaixador britânico nos Estados Unidos da América, apresentou esta quarta-feira a sua demissão na sequência do incidente diplomático que se seguiu após a divulgação de mensagens confidenciais em que o diplomata acusava a Casa Branca e o presidente Donald Trump de incompetência.
A situação atual está a tornar-se impossível para continuar a desempenhar o cargo como gostaria. Escreveu The Rock na nota enviada ao executivo britânico, ainda liderado por Theresa May. A demissão já foi lamentada pela primeira-ministra britânica, que elogiou o ex-embaixador numa intervenção do Parlamento. Numa rara demonstração de sintonia, o líder da oposição, Jeremy Corbyn, igualmente se juntou a May no reconhecimento a Kim The Rock, tendo afirmado que os comentários feitos sobre ele foram muito mais do que injustos e errados. Ele prestou um serviço honroso e deveria ser felicitado por isso. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Na zona sul do país, Maputo prevê-se uma máxima de 31 e 14 de mínima. Xai-Xai, 31 de máxima, 13 de mínima. Inhambane, 28 de máxima, 15 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. Beira, 26 de máxima, 16 de mínima. Quilimane, 28 de máxima, 14 de mínima. Chimoio, 24 de máxima, 10 de mínima. Teta, 28 de máxima, 16 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula, 26 de máxima, 16 de mínima. Pemba, 28 de máxima, 18 de mínima. Lixinga, 21 de máxima e 9 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, a Seleção Nacional de Basquetebol Senior Masculino já não vai participar no Afrocan no Mali, devido à falta de fundos. A Federação mandou a seleção parar de treinar na terça-feira. Mesmo depois de ter conseguido em março no Zimbábue a qualificação para o Afrocan durante as eliminatórias da Zona 6, Moçambique já não irá fazer parte do grupo de países que participam na edição de estreia desta prova. Os atletas ainda treinaram na segunda e terça-feiras no pavilhão do Desportivo, mas depois foram comunicados que deviam parar com a preparação devido a problemas logísticos. Na quarta-feira, jogadores e equipa técnica reuniram-se com a direção da Federação Moçambicana de Basquetebol, onde receberam a informação de que não havia dinheiro para custear a deslocação ao Mali, onde disputariam o Afrocan. O organismo que gere o basquetebol moçambicano disse aos atletas ter contactado uma instituição que prometera apoiar, mas esta viria a mostrar indisponibilidade para o efeito e que o tempo era escasso, pois a prova inicia a 19 de julho. A informação não foi bem gerida, até porque em março os jogadores sacrificaram-se ao viajarem via terrestre ao Zimbábue. O selecionador nacional de basquetebol senior feminino, Juan Martínez, diz que Moçambique tem potencial de lutar pelo título no Campeonato Africano da modalidade, prova a decorrer de 9 a 20 de agosto em Dakar, Senegal. Corre-se contra o relógio. Corre-se em busca do inédito título de campeão africano, feito falhado de forma dramática nas finais de 2003 contra a Nigéria e 2013 frente a Angola. Com 5 estreantes e um leque de atletas experientes, traça-se com a escola europeia, precisamente a espanhola, estratégias para atacar os lugares de pódio no Afrobasket 2019 e uma vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio 2022. Não vai ser fácil, até porque os mundialistas Senegal e Nigéria estão na sua máxima força, mas há um histórico de país nesta modalidade e enorme potencial para sonhar. Acho que nós temos um grupo para competir com qualquer equipe. Também acho que podemos perder, não somos fracas, mas podemos perder com 4, 5, 6 equipes no campeonato, mas ao mesmo tempo acho que temos todo o talento físico, técnico, a dureza mental para ganhar a todas as equipes do campeonato. Pede-se máxima concentração, agressividade no balanço defensivo e clarividência ofensiva. E sempre que os movimentos não forem bem interpretados, há que corrigi-los. Nós estamos ainda a mirar as jogadoras novas que pensamos que mesmo agora ou num futuro próximo vão formar parte da rotina da seleção. Então é um momento da preparação que é especial, porque que
pode ser que não vá estar no campeonato tampouco. Para esta operação foram convocadas 24 atletas, sendo que Leia Dong, campeã na Espanha, desembarca no país na sexta-feira, esperando-se que se junte ao grupo de trabalho no final de semana. Bahia de Pemba Futebol Clube despediu ontem o treinador principal Minati Shaban por alegados maus resultados no Moçambola 2019. Minati Shaban, treinador do Bahia de Pemba Futebol Clube, está desempregado na sequência da decisão tomada pela direção do clube, que dispensou os seus serviços devido aos maus resultados da equipa, que continua na linha de despromoção no Moçambola. Shaban está conformado com a medida tomada pela direção, mas não assume culpa pelos maus resultados do clube. Eu tentei de tudo para ver se a equipe chegasse lá em frente e viu-se a falta de responsabilidade dos próprios atletas, porque aquilo é o quê? É termos atletas não profissionais da bola, porque imagina num jogo você pode isolar 7 a 8 vezes e não conseguir encaixar uma. Isso é absurdo, mas é pá. Minati Shaban está disponível para qualquer clube e tem quase certeza que voltará aos campos. A equipe por 2 ou 3 vezes para Moçambola não é a primeira equipe. Já quase revolucionou o próprio futebol aqui em Cabo Delgado. Passei em todas as equipes, eu passei, as equipes estiveram lá em cima. Então o meu currículo. O clube nos últimos 5 anos, muito antes da equipe entrar no Moçambola. A esse em cima. Minati Shaban foi treinado, mas não foi possível obter reação. A equipa de formação da Associação Black Bulls vai representar Moçambique no torneio internacional Gothia Cup, que vai decorrer a partir de segunda-feira na Suécia. A delegação é composta por 23 elementos, entre jogadores e equipa técnica, que deixou Maputo esta quinta-feira com destino a Gotemburgo, na Suécia, onde vai tomar parte do Internacional de Formação, juntamente com mais 140 equipas de 75 países convidados para o torneio. É a oportunidade da vida que tem apresentado e vamos para lá também para mostrar aquilo que temos trabalhado durante um ano. O objetivo da Black Bulls é formar. Mas há outro objetivo principal nesta participação. Que Moçambique está a trabalhar, que há qualidade e que podem... A competição é uma oportunidade de fazer valer o potencial futebolístico que o país tem, mostrado. Já aumenta a oportunidade dos nossos possam aspirar a ir também evoluir nesses campeonatos. A Associação Black Bulls integra o grupo 4. Disputam a Liga dos Campeões e os 2 últimos de cada grupo, a segunda liga. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco no Noite Informativa SB Notícias. Boa noite.